Em votação, o item número 2, para encaminhar pelo tempo remanescente de ontem, de 5 minutos e 30 segundos, o nobre deputado Campos Machado. Abre mão, deputado Campos? Abre mão. Passa ao deputado Douglas Garcia. Uma questão de ordem, senhor presidente, sobre... O tempo remanescente do deputado Campos Machado. Questão de ordem, deputado Teonilo Barba. Presidente, minha questão de ordem é que ontem, na hora da votação do substitutivo, o item número 1, é só uma questão para a gente acertar método e procedimento, porque eu entendo que o senhor agiu corretamente, mas eu quero que isso valha para todo mundo. Nós estava aqui o senhor consultando se havia mais algum deputado, o deputado Vinícius Camarinha, lá de cima, gritou, né? Presidente, uma questão de ordem, pela ordem, né, para ele trazer o deputado Rafael Silva para poder votar, e eu entendo que está correto como o senhor agiu, ok? E eu entendo que se eu tiver, que eu estou na oposição, obstruindo, que se eu tiver naquele fundo, o senhor estiver encaminhando, eu gritar, o senhor procederá do mesmo jeito. É isso? No momento de votação, claro, não tenha dúvida, todos os deputados têm direito de voto, deputado Barba. Ou mesmo, se for para mim falar, eu quero pedir uma verificação de votação... Não dá para cada situação é uma situação. Acho que a questão, no momento da votação, se você tem um deputado no plenário que não votou e fala, estou me dirigindo, ainda mais no caso do Rafael, né, nós temos que ter alguma tolerância, inclusive, para que ele possa chegar e concluir o seu voto, do jeito que eu fiz no dia de ontem. Ok. Perfeito? Tem uma segunda questão, coisa miúda, não é para... Pois não, deputado. Eu entendo que no dia que o senhor interpretou a questão de ordem do deputado Itamar Borges, o senhor deu, se eu estiver errado, o senhor me corrija, o senhor deu a seguinte interpretação. No mesmo dia, deputados que já encaminhou numa sessão sobre aquele item, na sessão seguinte do mesmo dia, não poderá encaminhar porque já considera vencido. No outro dia, não. É esse meu entendimento, está correto? Não está correto, deputado Barba. Quer dizer que quem encaminhou ontem e hoje é um outro dia, exatamente, é uma outra sessão. É o mesmo tema. Tá. É por item, tema. Tá bom, presidente. Perfeito? Deputado Douglas tem a palavra pelo tempo remanescente. Peço para que coloque no relógio o tempo remanescente de 5 minutos e 30 segundos, remanescente do deputado Campos Machado, para o deputado Douglas Garcia possa concluir. Tem a palavra o deputado Douglas Garcia. Muito obrigado, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar todos os deputados da Assembleia de São Paulo, cumprimentar aos servidores e o público que nos assiste nesse momento através da Rede Alesp. Senhor presidente, é com novamente muita tristeza que eu subo a esta tribuna hoje para anunciar à população do estado de São Paulo que no dia de ontem a Assembleia Paulista aprovou o aumento de imposto para a população do estado de São Paulo. Inadmissível que esta casa tenha feito isso. É um assinte, senhores, ao bom senso. É cuspir na cara de milhões de cidadãos paulistas. E simplesmente esta casa resolveu dar esse castigo para a população do estado de São Paulo. Nós não podemos, senhores, de forma alguma trabalhar contra o povo. Nós fomos eleitos para ajudar o povo e não para atacar o povo. Eu quero aqui anunciar que nós vamos lutar contra este projeto de lei aprovado aqui ontem nesta casa. Agora nós vamos votar os destaques. Nós vamos levar isso para o Tribunal de Justiça. E as denúncias que foram trazidas a esta tribuna relacionadas à questão das emendas parlamentares, nós vamos levar ao Ministério Público, já está no Ministério Público, inclusive, mas nós vamos brigar até a última instância do Poder Judiciário, para que este projeto inconstitucional seja derrubado. E não é aqui provocando o Judiciário para interferir no Legislativo, mas existe uma ilegalidade, existem diversas irregularidades que foram cometidas durante o processamento deste projeto aqui na Assembleia. O devido processo legislativo não foi respeitado por parte do governo nessa casa. E é por isso que nós vamos lutar para que esse projeto seja derrubado pelo Tribunal de Justiça. E eu quero aqui agora dar os meus parabéns ao Tenente Nascimento, porque ontem eu havia falado para o Tenente Nascimento vir até aqui votar não a esse projeto. Tinha pedido em nome da população do estado de São Paulo, e o Tenente Nascimento, honrando a população do estado de São Paulo, votou não a esse projeto. Então fica aqui registrado, meus parabéns, nobre Tenente Nascimento. E também, senhores, falar mais uma vez com relação ao voto da deputada Janaína Pascoal,
que depois veio aqui na tribuna dizendo que se não fosse a mudança do posicionamento dela, não teria um Oncocentro, não teria a FURP, não teria mais outras instituições que hoje fazem um papel essencial para o Estado de São Paulo. Vossa Excelência me perdoe, deputada Janaína, mas eu acredito que isso é muita prepotência, até porque se nós víssemos o placar de ontem, estávamos com 49 o total, ou seja, se retirasse o total da senhora, teria 48. O governo teria sim quórum suficiente para conseguir aprovar este projeto, mesmo sem o voto da senhora. Então não faz muito sentido a senhora dizer que graças ao seu trabalho, graças às pontes que a senhora criou, estaria retirando essas empresas. Isso é dizer também que o voto dos demais deputados são inúteis, que os demais deputados não estão trabalhando neste sentido. Não, senhora. O que aconteceu ontem foi aumento para o imposto do Estado de São Paulo, aumento de imposto para a população do Estado de São Paulo. E isso ficará marcado nesta casa para a eternidade. Isso ficará marcado para nós, senhores. Nós precisamos lutar a favor da população e não contra, da forma com que essa Assembleia fez. Não. O governo Dória, ontem, o que fez nesta Assembleia foi uma vergonha para o Estado de São Paulo, para o Legislativo paulista. Tivesse alguns deputados ainda conosco nessa trincheira, nós teríamos conseguido salvar todas as empresas e não apenas as outras que estão sendo destacadas agora. Nós conseguiríamos salvar toda a população contra o aumento de impostos. Nós conseguiríamos salvar a população que agora vai infelizmente ficar desempregada através desse PL. Nós conseguiríamos fazer com que esse legislativo tivesse vida, independência, tivesse respiração, mas não, infelizmente não é isso que está acontecendo. Este projeto aprovado ontem traz vergonha para esta Assembleia Legislativa. Eu acreditava que nós ainda pudéssemos trabalhar no sentido de ajudar a população paulista, mas tudo que nós fizemos ontem, senhores, foi simplesmente um circo de horrores. Foi comprovar para a população que a Assembleia de São Paulo não passa de um puxadinho do Palácio dos Bandeirantes, que aqui nós se dobramos às vontades do governador João Dória. Novamente eu repito, nós vamos lutar contra o PL 529 no Ministério Público do Estado de São Paulo e no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Nós não vamos aceitar que essa afronta à população do Estado de São Paulo prevaleça aqui. Não vamos aceitar o aumento de impostos. Não foi graças à deputada Janaína Pascoal que nós vamos salvar essas empresas. O governo já tinha esses votos sim. Nós vamos sim lutar até o fim contra este PL, para salvar, além de todas elas, contra o aumento de impostos da população do Estado de São Paulo, porque é isso o que mais importa. É fazer com que a população seja salva, é fazer com que a população que infelizmente está sofrendo graças ao Covid-19 não seja mais afetada. E essa casa, aprovando um projeto desses, faz exatamente o contrário. Muito obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Daniel José. Para encaminhar pela bancada do... Tem a palavra, Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Quero fazer uma questão de ordem. Tem a palavra, Vossa Excelência, deputado Bebel. Pois não. Deputado Bebel, posso pedir para o deputado... Ah, você já está com a questão de ordem. Pois não. Senhor presidente, formulo a presente questão de ordem com finalidade de obter de Vossa Excelência esclarecimentos acerca do artigo 287 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que não está sendo seguido nesse momento em que se discute o PL 529/2020, de autoria de Sua Excelência o Governador do Estado de São Paulo. Passo a explicar e desenvolver o questionado que ora formulo. O artigo 287 do Regimento afirma que o presidente da Casa adotará todas as medidas necessárias para a adequação das proposituras que tramitam pela LESP em desconformidade com o regimento interno, providenciando o reenvio do mesmo, inclusive às comissões. Já foi dito que o projeto de lei em questão é todo inconstitucional, mas, além disso, é importante que se diga que foi nomeado relator especial que substituiu
o relator designado pela Comissão de Constituição e Justiça. É evidente que a propositura em questão, o PL 529/2020, então, tramita em desconformidade com as normas regimentais. Que não se diga que o PL 529/2020 não padece de vício de constitucionalidade por ser destacado o seguinte: a. O PL foi encaminhado à Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo sem o necessário apontamento sobre os impactos orçamentário, financeiro e atuarial, uma vez que ele cria despesas para o Estado e tal exigência está contida na Lei de Responsabilidade Fiscal. B. Da mesma forma, foi apresentada à LESP necessário estudo de reequilíbrio financeiro, econômico e financeiro do IANSP, uma vez que afirma em sua justificativa que há esse desequilíbrio e traz novas alíquotas a serem praticadas pela autarquia. C. Ainda, o PL em comento invade a esfera legislativa própria da União. Não se pode ser esquecido que a propositura atraca de morte o princípio constitucional do bem-estar social. Feito essas premissas, formulo a presente questão de ordem para indagar de Vossa Excelência o seguinte: sendo o PL 529/2020 francamente inconstitucional, Vossa Excelência seguirá o regimento externo, especialmente o artigo 287, e tomará medidas necessárias para que o projeto seja reconduzido à Comissão de Constituição, Justiça e Redação, para que aquela comissão possa avaliar a constitucionalidade ou não do projeto em questão? Esta é a minha questão de ordem, senhor presidente. Eu recebo a questão de ordem, Vossa Excelência. Deputada Bebel, peço que assine, por favor, entregue aqui na mesa e no momento oportuno farei a resposta para Vossa Excelência. Deputado Daniel José tem a palavra para encaminhar pelo Partido Novo. Obrigado, presidente. Caros colegas, boa noite às assessorias que estão assistindo a sessão nas galerias, a todos os presentes. Essa fala aqui não tem nem o intuito de usar os 10 minutos, de ser uma obstrução pela obstrução. A gente já sabe que o resultado da votação já passou. O projeto foi aprovado ontem, restando somente a votação do segundo item dos destaques. E logo mais, em pouco tempo, eu acredito que deva ser concluído sem problemas aí para o governo ter o quórum necessário. A gente do Novo, nesse processo todo, ajudou a organizar uma das maiores obstruções que essa Assembleia já viu nessa última legislatura e possivelmente até nos últimos anos. Nós chegamos agora, né? Estamos há 1 ano e meio, pouco mais disso aqui na Assembleia Legislativa, com uma bancada de 4 deputados muito bem preparados, bem assessorados, que estudam a fundo cada um dos pontos dos projetos votados nessa Assembleia e que buscam recorrer a todos os especialistas. Em especial, todos sabem que nós somos contra o artigo 24, que foi ontem aprovado, que é o artigo ligado ao ICMS, que foi vendido pelo governo do Estado como uma redução de benefício fiscal, mas que, na verdade, pode até ter alguma coisa de redução de benefício fiscal, pode até, mas o intuito principal que existe por trás nós sabemos e nós estudamos e conversamos com especialistas e chegamos à conclusão unânime de que o objetivo, no final de contas, é a preocupação com a receita, com o aumento de receita. Existe uma série de problemas na forma como o governo apresenta esse artigo 24 do projeto 529. Esse artigo 24 é inconstitucional. Isso não só fica óbvio após os nossos estudos, mas também após recorrer todos os especialistas, advogados, tributaristas que nós tivemos acesso. Por unanimidade, todos concordaram com a nossa avaliação de que esse artigo 24 é inconstitucional. E é só por isso que eu não venho aqui fazer um discurso de lamento, porque eu acho que ainda existe muito espaço para a gente impedir que os cidadãos paulistas paguem mais impostos a partir do ano que vem. E isso vai depender muito das entidades
interessadas, das entidades que vieram até nós, que vieram apresentar os problemas do projeto, ligadas a diversos setores, diversas áreas da economia. É muito importante, e aqui fica uma recomendação da bancada do Partido Novo, para que todas essas entidades busquem os meios legais, entrem com ações diretas de inconstitucionalidade no TJ, porque eu acredito que dessa forma, se as entidades se mobilizarem e forem à justiça, conseguirão anular o artigo 24, que é flagrantemente inconstitucional. Não é uma avaliação somente minha e da bancada do Partido Novo, mas é também uma avaliação de todos os advogados tributaristas e que nós acessamos para estudar esse projeto tão grande, tão complexo. Estou vendo aqui o deputado Carlão Pignatari, líder do governo, e queria dizer para o senhor, deputado, que era muito simples ter os votos do Novo, né? Os 4 votos do Novo que poderiam fazer uma diferença muito grande, né, nessa votação, que durou semanas, sem nenhum quórum que possibilitasse o projeto ser votado. Bastasse que o artigo 24, junto também com o item ligado ao ITCMD, fossem removidos e que no lugar deles, até para compensar o resultado financeiro esperado pelo governo, o governo antecipasse as mudanças de regras do funcionalismo público, a reforma administrativa de fato, que deveria e deve acontecer em algum momento no Estado de São Paulo. É muito importante que a gente consiga mudar como o funcionalismo de São Paulo e no Brasil todo, né? Esse é um problema nacional, tenho certeza que o senhor concorda comigo nisso. A gente precisa modernizar o funcionalismo do Estado de São Paulo. A gente precisa fazer com que os funcionários tenham avaliações externas, avaliações com curva forçada, que os funcionários públicos tenham promoção por base em mérito e não em tempo, que os funcionários públicos tenham estruturas de carreiras mais simplificadas e não tão complexas como a gente vê hoje, diversos estados, mesmo o governo federal com centenas de carreiras diferentes. A gente precisa de menos carreiras mais simplificadas, para que o Estado consiga gerir melhor os recursos humanos que tocam a máquina pública e que a gente consiga mudar um pouco desse abismo gigantesco. Eu não conheço nenhum outro país do mundo que tenha um abismo tão grande entre o setor público e o setor privado. O setor privado, sobretudo em diversas áreas, como serviços, agricultura, tem uma produtividade altíssima e competitividade em nível internacional. Agora, o serviço público brasileiro é de um nível desastroso. Infelizmente, as regras são todas tortas, geram incentivos perversos. A gente precisa de uma reforma administrativa profunda no Estado de São Paulo e no resto do Brasil. Eu vi que vários deputados mudaram de opinião ao longo da votação, né? E eu gostaria até de fazer uma comunicação especial para a deputada Janaína Pascoal, que está aqui no plenário. Eu vi uma publicação, deputada Janaína, que a senhora coloca como uma grande vitória as suas demandas que foram atendidas e, dessa maneira, faz uma crítica àqueles que fizeram oposição ao projeto até o fim. Mas o que acontece é que a avaliação de custos e benefícios de cada um dos parlamentares aqui na casa são diferentes. O que para um é um custo que seja razoável, que seja admitível, para outros não é. O que para uns são benefícios que são bons, são bastante grandes, para outros não são. Então, as diferentes bancadas, os diferentes partidos têm as suas próprias avaliações e, por isso, não dá para simplesmente criticar aqueles que ficaram obstruindo até o fim, porque cada um tem a sua própria avaliação, cada um tem a sua própria visão de mundo, e eu tenho certeza que a senhora vai concordar comigo nisso, né? Então, eu gostaria aqui de terminar aqui meu encaminhamento e dizer que, no final de contas, o que nós do Novo acreditamos é que a gente não pode, apesar das negociações existirem, negociar valores e princípios e ideias que a gente se elegeu e contou com os votos da população para estarmos aqui representando a população paulista. Nós do Novo, como liberais na economia, defendemos
a redução dos impostos e abominamos qualquer tipo de tentativa de aumento de impostos, que foi o que aconteceu nessa casa. Qualquer tipo de iniciativa nessa linha, nós vamos batalhar até o fim. E nós, apesar de estarmos aqui há pouco tempo, estamos aprendendo, estamos conseguindo trabalhar de forma eficaz e eficiente para defender cada um dos cidadãos paulistas. Então, claro que existe muito o que aprender, existe muito o que evoluir, sem dúvidas. Mas a gente mostrou para essa Assembleia Legislativa, ajudando na obstrução, numa das obstruções mais fortes que essa Assembleia já viu nos últimos tempos, a gente mostrou que a bancada do Novo já tem capacidade e preparo e condições de fazer grandes mudanças, de apoiar projetos que são importantes, de obstruir projetos ruins, e é assim que a gente vai continuar fazendo, usando todas as nossas capacidades de avaliação técnica, toda a nossa assiduidade. Todo mundo do Novo está sempre aqui, não precisa ir até o outro lado do estado para buscar, a gente vem, inclusive, pelos nossos próprios meios. É claro que isso é uma bandeira que a gente acredita. Por exemplo, o deputado Sérgio Vitor, muitas semanas vem para São Paulo trabalhar com um aplicativo de carona, com BlaBlaCar. E isso é respeito ao pagador de impostos. Não existe exemplo maior do que esse de liderança. Não existe exemplo maior de coerência. A gente foi eleito com essas pautas e é com essas pautas que a gente vai conseguir continuar a defender a população de São Paulo. Eu respeito todos os outros pontos de vista e eu respeito os outros pontos de vista que defendem os cidadãos, que colocam o objetivo, que colocam a população em primeiro lugar e não os interesses privados. Infelizmente não é isso que acontece para alguns deputados dessa casa, que priorizam os interesses privados do que o interesse da população. E se a gente tiver cada vez mais, eu aqui já terminando a minha fala, presidente, se a gente tiver cada vez mais parlamentares nessa Assembleia, em diversas outras assembleias, nessas eleições, nas câmaras municipais espalhadas pelo Brasil, no Congresso Nacional, parlamentares que de fato defendem a população com aquilo que acredita. Para concluir, deputado. Concluindo aqui, presidente, a gente vai sim ter um país diferente, porque a gente vai ter pessoas que, por mais que pensem diferente, vão estar trabalhando pelo bem público e não pelo bem privado. Nós, do Novo, encaminhamos obstrução para o item 2 do roteiro de votação e não paramos por aqui. Acreditamos que ainda existe uma maneira de anular o artigo 24 se as entidades interessadas se mobilizarem e entrarem na justiça. Obrigado, presidente. Pois não, deputado Abel. Eu quero encaminhar pela liderança da minoria. Tem a palavra, Muito obrigada. Questão de ordem, senhor presidente. Qual a questão de ordem, Vossa Excelência, deputado Senhor presidente, Douglas? minha questão de ordem, ela é fundamentada no artigo 260 e seguintes do regimento interno desta casa, que submeta a Vossa Excelência a questão de ordem vazada nos seguintes termos. Circula nessa Casa de Leis o PL 529/2020, de autoria do governador do Estado, considerando que a saúde pública é um direito social, conforme o artigo 6º da Constituição Federal e também um dever do Estado, sendo que é um serviço de especial relevância pública, como dispõe o artigo 196 e 197 do mesmo diploma legal, e que o teor dos artigos 219 a 222 da Constituição Estadual, nos artigos 2º a 7º da Lei 8.080 de 79, que é a Lei Orgânica da Saúde, nos artigos 1º a 18º da Lei Complementar Estadual 791 de 95, que é o Código de Saúde do Estado de São Paulo, todos discorrendo sobre o direito efetivo de serviço público da saúde, já que tramita nesta Casa de Leis o PL 529, que a saúde é um direito fundamental, social, de natureza prestacional e que as políticas públicas desta natureza têm eficácia constitucional progressiva, de acordo com o princípio de vedação do retrocesso social já realizados e efetivados, são considerados constitucionalmente garantidos e são inconstitucionais todas as medidas que anulem, revoguem ou aniquilem esse núcleo essencial. E que o próprio Ministério Público, responsável pela defesa dos direitos constitucionais dos cidadãos, se manifestou acerca deste projeto de lei 529, via Promotoria de Justiça de Campinas, sobre o Hospital das Clínicas da Unicamp, que é um dos maiores hospitais universitários do país e centro de referência nacional
de serviços terciários e que já atendeu mais de 7 milhões de pacientes de 1985 para cá. E será brutalmente impactado, senhor presidente, pelo PL 529, flagrantemente inconstitucional, conforme demonstrei através dos dispositivos aqui dispostos e pela Promotoria de Justiça. Isto posto, nobre presidente, formula a presente questão de ordem com base nos fundamentos de fato e direito traçados pelo Ministério Público, via Promotoria de Justiça de Campinas, para que haja suspensão dos trabalhos até que seja respondida a presente questão de ordem. Sala das Sessões, a presente data, deputado Douglas Garcia. Recebo a questão de ordem, Vossa Excelência, e no momento Tem oportuno razão. farei a resposta. Com a palavra para encaminhar, deputada professora Bebel. Bem, boa noite, senhor presidente, a mesa que compõe os trabalhos, tem uma deputada na mesa, a deputada Analice Fernandes, boa noite. Cumprimento senhores e senhoras deputadas, enfim, público presente, aliás, assessoria, e todos que nos assistem através da TV A Leste. Nós estivemos aqui diuturnamente, desde o início, quando esse PL entrou na casa, o PL 529. E esse PL, unissonamente, quase que unissonamente, as vozes eram contrárias a eles, formando um grande arco de alianças que dizia não ao PL 529. Eu até agradeço o deputado Carlão Pinhatari por ter cometido tamanha façanha de unificar campos tão diferentes como nós. E não foi capaz também, na saída, isso que eu lamento todas as vezes, que ele não foi capaz de saída de fazer o seguinte: tá bom, tá todo mundo descontente, sentamos-nos e vamos ver como vai resolver. Porque eu ouvi uma fala aqui ontem, aqui não é uma questão de inveja. Eu nunca, e se tem um partido que não precisa ter inveja, é o Partido dos Trabalhadores e é a bancada de oposição. Porque age com a coerência e com os votos que foram creditados a eles e a elas nas urnas. Eu não tive computador para votar para mim. Quem votou para mim foi aquele que eu andei os 150 municípios do estado de São Paulo. A senhora, deputada Alice, todo mundo. Eu boto em xeque. Eu quero ver a volta de alguns deputados e deputadas na próxima eleição. Na próxima eu quero ver. Porque como vai estar regulado essa questão de uso de robô, então vamos ver quem vai votar para quem, deputado Maurici. Aí a gente vai ver o tamanho de cada um. Né? Agora, com todo o respeito à nobre deputada, Janaína Pascoal, eu digo para a senhora, deputada, nós não temos inveja, nós temos divergências, é outra coisa. E a gente tem uma coisa que é de princípio. Qual? Quando a gente tem um posicionamento, não é se tira uma coisa, a outra fica melhor. É verdade que, às vezes, a gente luta contra o pior, para a coisa não ficar pior. Mas o que foi feito foi um acordinho de gaveta. E acordo de gaveta, não há que ter, não foi público, porque eu sequer sabia se as universidades tinham saído ou não. Eu fiquei sabendo pela imprensa. Ou não é verdade isso que eu estou falando? Eu fiquei sabendo pela imprensa. Eu não fiquei sabendo pelo líder do governo, que deveria ter subido aqui e ter tido a dignidade, a grandeza. E eu vou pedir para aumentar esse som, que eu não vou ficar fazendo esforço com a minha voz. A grandeza de ter vindo aqui publicamente e falar: deputados e deputadas, cabe aos senhores fazer debate nas suas bancadas. E façam o debate do tamanho que os senhores entendam. E tomem as decisões que os senhores devem tomar. Público, coisa nenhuma. Contratinho de gaveta, de promoção pessoal. E eu não concordo com isso.
quer se promover, faz igual a gente. Vamos para a luta. Por isso, com todas as divergências, cumprimento aqui Daniel José. Raspou a solinha de sapato dele esses dias. Ele viu como é duro estar na oposição, né, Daniel? E os meninos, outros dois. Outros 3. Caio França, mas esse é nato. Esse aí já está acostumado. Não que vocês são menos. É que você nunca foi oposição. Só estou explicando isso. Cumprimento o Gil Diniz. Olha só. Eu bati a boca com o Gil me xingava nas assembleias. Mas ele veio aqui. Cumprimento o Douglas Garcia. Cumprimento, sobretudo, e também a bancada de oposição do PSOL, do PCdoB, e cumprimento a minha bancada, a do Partido dos Trabalhadores, que teve a grandeza de vir aqui e dizer: a gente não concorda por isso. Mas eu vou abrir os olhos de muitos que estão aqui. Eu sempre entendi que nós, da oposição, ajudamos a situação. Porque eles podem pedir quanto querem para virar o voto. Entendeu? Então, nós servimos. Eu já fui usada, quando aquele plenário estava lotado, deputado Luiz Fernando, por um certo deputado que dizia que se ficasse perto de mim, ficava com uma popularidade maior. Mas não é isso. Você sabe qual era? Era para mostrar para o governo o risco dele estar comigo. Você entendeu? Então, aqui não tem bobo. Aqui tem pessoas que sabem o jogo. E o jogo está feito. E nós vamos explicar isso para a população. Que é feito esse jogo a cada momento em que se trata de vidas, como disse aqui o Daniel José. Para mim é surpresa, Daniel. Eu tinha uma visão totalmente privatista, mas vejo que o senhor também tem uma visão de preocupação com a população paulista, quando destaca que se o ICMS for nos termos que está a cesta básica, terá aumento nos preços. E quem vai pagar o preço disso? A população carente. Então, acho que os senhores deram uma aula, um pouco, digamos, na divergência, mas chegaram um pouco num ponto comum, que é como podemos fazer para juntos incluir mais. Foi esse o caminho. O caminho que nós vamos tomar aqui, vamos decidir. Mas quero dizer o seguinte: se tem vitória, não venha gritar de um lado só. É nossa também. Porque quem defendeu o ITESP não foi a deputada Janaína Pascoal. Quem defendeu a questão referente às universidades fomos nós que viemos aqui defender a ciência, a tecnologia e inovação. É coisa do governo, é? Mas eu não vou fazer o debate com a deputada. Eu vou fazer o debate por senso comum da sociedade. Esse é o debate mais importante. Não é o que sai daqui, é o senso comum. Porque teve uma CPI das universidades, deputado Carlos Gianazzi, a minha queridinha aqui, ó, a Lecizinha, esteve comigo lá, também esteve comigo lá, Barros Munhoz, sabe que foi dolorido aquele momento da CPI. Aquele momento foi um momento tênue para a gente não permitir o ataque à autonomia universitária. Saio honrada dessa luta, mais uma vez, como saí da reforma da Previdência, como saí de tantas outras lutas. Saí honrada porque defendi, e defendemos todos aqui, toda a bancada de oposição, inclusive os companheiros que não são oposição de esquerda, que tem um tom de esquerda, mas que tiveram a preocupação com a população paulista. Esqueci de falar do nobre Castelo Branco, com quem foi uma das primeiras pessoas, quando eu entrei nessa casa, e que abriu diálogo comigo. Eu estava sentadinha, ele sentou do meu lado, e a gente começou a conversar um pouco. Nós somos deputados de primeira legislatura. Então, era gostoso aquele encontro, né, inicial. E não amo o partido.
né? Falamos um pouco de nós, Sargento Nery e tantos outros aí que construiu, né, um caminho conosco. É gratificante chegar ao final de uma jornada, porque numa luta só há ganhador ou vencedor, tá? Quando a luta ela é feita de forma muito transparente. Como a luta foi feita, uma parte na gavetinha e outra transparente, eu digo que não há ganhador ou perdedor. Há um resultado forçado para impor derrota na população paulista e para dizer que nós, o setor de oposição, não significamos nada nessa luta. Significamos muito porque encheu o bolso de muita gente nessa casa. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Janaína Pascoal. Nós vamos dividir o tempo, deputado Freitas e eu, no encaminhamento pelo PSL, senhor presidente. Regimental, tem a palavra, Vossa Excelência. Boa noite a todos. Boa noite, pessoal aqui da presidência, a todos os deputados que estamos aqui nos ouvindo, pessoal da Rede Alesp que também está nos assistindo. Gostaria de falar alguma coisa que está acontecido aqui nessa casa nessas últimas semanas, por conta da votação do PL 529, que alguns parlamentares, né, que eles têm um pensamento deles e acham que os outros têm que ter o mesmo pensamento deles, né? A votação de ontem representou o que é a democracia. Uma parte da Assembleia quis que o projeto fosse aprovado e a outra não. E o pessoal acaba não tendo, aí não sabe perder, fica na rede social instigando, né, o pessoal deles a difamar o nome das pessoas, né? É um verdadeiro lixamento virtual. Não gosto de falar o nome de pessoas, mas como eu fui citado pelo deputado Douglas Garcia, que é meu amigo, que é até difícil de ver o deputado Douglas, que foi para um partido onde o presidente do partido, Roberto Jefferson, está aqui, ó, condenado por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A filha dele está presa desde dia 11/9. Também são verdadeiros bandidos. Presidente do partido do deputado Douglas Garcia. Está aqui, vem aqui, fala mal de um, fala mal de outro, pela rede social. O senhor não tem moral, do deputado Douglas, de vir aqui falar de bem do Brasil, sendo que o presidente do seu partido é um ladrão, é um sem vergonha, né? Então, e aí fica na rede social. Eu não penso igual o senhor, igual os outros deputados. Eu tenho o meu pensamento, e o senhor tem que... O seu pensamento tem que ser o seu, o meu pensamento é o meu. E aí nós vamos também para outros parlamentares, que nem tem aí que eu acho que de todos que ofende os outros, né? Que é dissimulado, que vem aqui falar que gosta de debater, que é o deputado Barba. Está aqui, fala, mentiroso, né? Fez uma acusação num jornal, num site a meu respeito, e eu liguei para ele educadamente para perguntar o que tinha acontecido, ele falou que não, nem falei do senhor, não falei nada, e depois estava lá no site. E outra, toda vez que o pessoal, como o deputado Barba e outra pessoa, vir aqui falar sobre debater, que vão fazer debate, tudo, existem várias cenas aqui gravadas no YouTube, que vocês podem acompanhar, que o pessoal, na hora de debater, eles se escondem aqui atrás, outros se escondem lá, ou seja, estão recebendo o dinheiro da população para poder ficar se escondendo aqui, ó. Chamamos para o debate aqui e não debatem nada. E aí perdem, né? E vem aqui falar, jogar o povo contra os deputados, sendo que o governo que eles apoiaram, ficaram 13 anos e afundaram o Brasil. Quando o presidente Bolsonaro ganhou a eleição, estava lá. Quantos milhões de desempregados? 13, 14 milhões de desempregados, por conta do quê? Da má administração do partido que ele serve. Então, quando o deputado Barba vir aqui gesticular, vamos para o debate, é mentira. Não gosta de debater. Ele se esconde quando tem debate. Sem contar, né, que foi muito bem falado pelo o Mamãe Falei, né, no começo da conversa dele, que ele chamou todo mundo de vagabundos aqui nessa casa, por conta da reforma da Previdência. E chegaram a brigaram aqui, estapearam, e agora estão de mão dadas, extremamente juntos.
Mas vamos deixar para outro dia. Deputado Janaína. Obrigada, senhor presidente. Agradeço o colega Freitas também. Cumprimento todos os colegas presentes, os funcionários, as pessoas que nos acompanham. Eu acredito que não seja um momento de atribuir nem méritos, nem culpas a quem quer que seja. Nós temos agora uma votação muito importante, determinante para o povo de São Paulo e para algumas instituições, seus funcionários e principalmente as pessoas que são destinatárias dos seus serviços. Não importa quem conseguiu, quem deixou de conseguir, entendeu? O que interessa é o seguinte: houve uma separação do projeto, né? Ontem foi aprovada uma parte do projeto, inclusive com alguns ajustes com relação ao texto originário. A parte, por exemplo, das pessoas com deficiência, o IPVA, houve melhoras do texto original e a população está muito desesperada sem saber que houve essas melhoras. Mas ontem foi aprovada uma parte do projeto e dessa parte foram destacadas algumas outras partes. O que significa, eu peço encarecidamente a atenção dos colegas, o que significa que hoje nós estamos votando a extinção da FURP, a extinção do Oncocentro, a extinção do IMESC, a extinção do ITESP, a retirada do fundo das universidades e da FAPESP, a retirada do fundo da Polícia Militar e todo o novo capítulo que trata do ITCMD, que eu venho dizendo desde o princípio que é confiscatório. Independente das divergências, eu acredito verdadeiramente que o lado da esquerda é contrário à extinção da FURP, do Oncocentro, do IMESC, do ITESP e a retirada dos fundos das universidades e da FAPESP. Eu acredito nisso. Prefeririam poupar outras instituições? Eu também. Mas hoje nós temos a possibilidade de salvar estas. Então eu peço aos colegas da esquerda que votem não à extinção dessas 4 entidades e que votem não à retirada do fundo das universidades e da FAPESP. Eu acredito que muitos colegas da base estão votando com o coração tranquilo, com gosto, não a essas extinções. Eu acredito porque eu conversei com colega por colega. Além dessas partes, existe toda a questão do ITCMD, que era um capítulo confiscatório. Nós falamos isso desde o princípio. Eu acredito verdadeiramente que a bancada do Novo, que fala tanto contra o aumento de impostos, não pode colaborar para que seja aprovado esse capítulo do projeto. Então, respeitosamente, eu me surpreendi quando ouvi o colega do Novo dizer que eles vão obstruir. E se faltarem 4 votos para derrubar esse ITCMD, conforme previsto pelo governo? Então, nós estamos num momento ímpar de necessária união da esquerda, da direita, da oposição, da base, dos independentes, daqueles que ainda estão procurando qual é a sua posição dentro dessa casa. Um momento ímpar de nós votarmos juntos, não à extinção da FURP, não à extinção do Oncocentro, não à extinção do IMESC, não à extinção do ITESP, não à retirada dos fundos das universidades, não à retirada do fundo da FAPESP, não à retirada do fundo da PM, não ao ITCMD confiscatório. É um convite a uma trégua de alguns minutos para que nós possamos votar
o justo. Com essa votação, a Assembleia sai vitoriosa sim, porque não era isso que o governo queria. No fundo, todo mundo sabe. Não era isso que o governo queria. A casa sai vitoriosa. As entidades saem vitoriosas. A população mais carente, que depende do oncocentro para tratar seu câncer, sai vitoriosa. Sai vitoriosa. Aquelas crianças que vão de manhã para o IMESC fazer os seus exames de investigação de paternidade e suas famílias saem vitoriosas. A classe mais simples e a classe média, que não consegue pagar os tributos para fazer o inventário, sai vitoriosa. A pesquisa científica sai vitoriosa. Então eu peço encarecidamente que aqueles colegas que não gostam de mim, que estão magoados comigo, até por força desse processo, que esqueçam que é a Janaína que está pedindo. Que votem não a esse destaque. Que votemos juntos em prol do Estado de São Paulo, da população paulista e do que é o certo. Muito obrigada, colegas. Eu conto com voto não a esses destaques. Obrigada. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Caio França. Para encaminhar em nome da bancada do PSB. Líder, deputado Camarinha. Com a anuência do líder, deputado Caio França pode encaminhar em nome da liderança do PSB. Bom, senhor presidente, aos colegas, deputados e deputadas, aqui já nessa fase final dos destaques do PL 529, já trouxemos aqui tudo que o projeto traz. Eu confesso que não gosto muito do tom de que alguém pode ser herói disso ou daquilo, né? Acho que a construção ela se faz com um todo. Então, ninguém é herói de ninguém. Eu acho que o projeto, na sua íntegra, ele aumenta impostos, continua retirando serviços às pessoas mais simples, dos municípios menores, reduz competências legislativas aqui desta casa, entre outras coisas mais. O que o governador trouxe foi ainda pior. Agora, eu gostaria que todos pudessem fazer uma reflexão comigo, porque muitos, eu acredito, que estão ajudando e ajudaram, porque imaginam que o texto final melhorou. Veio uma coisa e melhorou ao longo do tempo. Com o compromisso do governador de não vetar e nem mandar para cá um novo projeto com as mesmas empresas que ele está retirando, vamos dizer assim, aqui nesse texto novo. Agora, senhoras e senhores, por favor, quantas e quantas vezes que o governador João Dória falou uma coisa e fez outra? Foi assim na campanha? Bom, foi assim. Ele, inclusive, tem vários e vários vídeos falando que não mexeria na previdência do servidor público do Estado de São Paulo, porque já havíamos feito uma reforma da Previdência. Ele disse que não mexeria na FAPESP. Esse vídeo viralizou aí nos últimos dias, junto com a senadora Mara Gabrilli. Pois o que ele fez, deputado Maurici? Ele encaminhou para cá um projeto da reforma da Previdência dos servidores. Ele encaminhou para cá um projeto que retira os recursos da FAPESP. Então, quem é que está acreditando no que o governador está dizendo? Alguém em sã consciência? Com todo respeito, acho que nós podemos falar de outras qualidades, talvez, do governador. Mas, sinceramente, de palavra, de cumprimento de palavra, meus queridos e minhas queridas, aí não tem. Não tem, porque ele já mostrou que não tem. Foi assim em outros vários assuntos. E é assim que ele trata esta casa. Nós tivemos a oportunidade, nesse projeto, de reunir bancadas que pensam diferente, mas que por vários motivos estavam juntas nesse momento. Então, não sei se nós teremos essa mesma oportunidade daqui para frente. Eu espero que sim, confesso.
É difícil porque o projeto ele é tão confuso, ele é tão complexo. Eu hoje lendo alguns comentários, o melhor resumo dele é o seguinte: o projeto é X tudo, tem de tudo um pouco ali dentro, de tudo um pouco. Eu não sei se nós teremos outra oportunidade como essa, de reunir tantas pessoas que pensam diferente, mas acho que fica um aprendizado para todos nós aqui. Primeiro que é possível sim, você garantir uma dificuldade muito grande para o governo, porque todo mundo sabe aqui como é que foi que o governo conseguiu colocar 48 votos. Cada um dos colegas sabe disso. Todo mundo sabe que esse projeto é antipático. E eu quero também fazer aqui um registro infeliz, mas real. A grande imprensa de São Paulo, não é possível. Eram pequenas manchetes dizendo reforma administrativa. Essa fala chama atenção e as pessoas, a grosso modo, defendem de fato que se faça uma reforma administrativa. Mas na prática, meus queridos e minhas queridas, a gente sabe que de reforma administrativa tem muito pouco. Aumentar ICMS dos produtos mais básicos não é fazer reforma administrativa. Então, eu quero aqui também dizer, a imprensa, de todos os modos possíveis, infelizmente, foi muito infeliz na cobertura desse projeto. De ponta a ponta, cobriu muito mal, com raras exceções, confesso, explicou muito mal. Reforma administrativa é uma outra coisa. E uma reforma administrativa, ela tem que ser minimamente discutido com aqueles que deverão ter mudança nas suas carreiras. Nós não conseguimos fazer uma única audiência pública, mesmo que virtual. Nós já fizemos audiência pública de vários assuntos aqui. Agora, para discutir, ou com os servidores, ou mesmo com o empresariado, que vai ter um aumento na carga tributária, nós não conseguimos fazer uma audiência pública oficial da Assembleia Legislativa. Então, para concluir, presidente, até nem vou usar todo o meu tempo hoje. Eu volto ao início da minha fala. Quem é que assumiu o compromisso de não mandar um novo projeto para esta casa? O governador João Dória. O mesmo que assumiu o compromisso na campanha de não mexer na Previdência dos servidores. O mesmo governador que se comprometeu a não mexer na FAPESP. O mesmo governador que disse que não mudaria nada nas universidades paulistas. É esse mesmo cidadão que, mais uma vez, a maioria da casa está confiando. Vamos aguardar os próximos capítulos dessa história. Em breve, nós teremos aqui essas mesmas empresas que estão sendo retiradas através dos destaques, encaminhadas para esta casa e outros assuntos mais. E aí, lá vamos nós, novamente, estar aqui discutindo e achando algum motivo, alguns, para votar favoravelmente ao projeto. E para não deixar passar batido, idêntica à situação de outras empresas, como a Dersa, que ele se comprometeu em não encaminhar e depois acabou encaminhando aqui para esta casa. É isso, presidente, eu agradeço a todos os colegas, em especial a minha bancada, por me permitir aqui encaminhar em nome do PSB. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Jorge Wilson. Eu quero indicar o deputado Gilmacy para encaminhar em nome do Republicanos. Tem a palavra o deputado Gilmacy. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, público que nos assiste, deputado Barba, tudo bem? Eu não vou brigar, Barba, nós somos aqui só para falar um pouquinho, porque no dia de ontem, durante todo esse processo, nós aqui fomos republicanos, de certa forma, aqui, instigados a falar, fomos provocados de muitas formas em relação ao nosso posicionamento.
E nós estamos aqui, não precisarmos fazer isso, explicar para o nosso público. A gente vê as pessoas chegarem aqui, usar o microfone, dizer que as pessoas estão votando contrário, não volta na próxima eleição, etc, etc, etc. Cada um aqui conhece os seus eleitores. Também, Bebel, professora Bebel, deputada Bebel, meus eleitores também não são de redes sociais. Meus eleitores, eu falo com eles diariamente, praticamente, ou final de semana, olho no olho. Então, nós estamos muito tranquilos em relação a isso, e acredite, nossos eleitores apoiam exatamente aquilo que nós fazemos aqui nessa tribuna ou aqui nesse plenário. Então, nós estamos votando por esse projeto, favorável a esse projeto, com muita consciência, com muita tranquilidade e com a certeza que nós estamos fazendo o melhor para o Estado de São Paulo. Pessoas aqui vieram falar que nós deveríamos estar aqui votando contra, por causa do Celso Russomano, que disputa a eleição, que é apoiado pelo Bolsonaro, sem problema nenhum. O Celso Russomano vai continuar disputando a eleição, está em primeiro lugar nas pesquisas, pode até ganhar a eleição, e acreditamos que vai ganhar a eleição, independente do nosso voto. E nós vamos continuar votando aqui dessa forma, porque nós estamos preocupados aqui com a eleição da capital. Nós estamos preocupados com o Estado de São Paulo. Porque o que adianta o Celso Russomano ganhar a eleição e o Estado de São Paulo quebrado? Não seria correto? Então nós somos republicanos e agimos aqui dessa maneira. Vamos votar sempre com a consciência e com a certeza que estamos votando para o melhor do Estado de São Paulo. Mesmo porque nós não estamos aqui querendo fã-clube nas redes sociais, não. Não estou aqui para agradar fã-clube, porque eu também nem uso rede social. Eu estou aqui para agradar o povo que me elegeu, aquelas pessoas que me elegeram, que têm certeza que vou estar fazendo melhor. E também aqui só dar um recado ao intolerante, preconceituoso e o que mais poderia dizer? O deputado Carlos Giannazi. Carlos Giannazi tem se mostrado uma pessoa preconceituosa, intolerante em relação aos evangélicos. E principalmente aos evangélicos e a nós da Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não entendo ele, uma pessoa inteligente, um professor, um defensor de direitos humanos, mas que tem se mostrado intolerante. Carlos Giannazi, eu até te entendo. Você gosta de falar o nome do Bispo Macedo. Acho que você ama o Bispo Macedo. Eu entendo você deve ser um admirador dele. Parabéns, você admira uma pessoa correta, mas você é intolerante. Você é preconceituoso. Você comete aqui intolerância religiosa. Quando você vem aqui num processo que não tem nada a ver, e você acusa os pastores da Igreja Universal e acusa o Bispo Macedo de certas coisas. Quando você subir nessa tribuna, briga comigo, fala de mim, fala do meu mandato, que nós estamos aqui falando do mandato, não de uma religião. E Vossa Excelência nunca fala das demais religiões, sempre da Igreja Universal do Reino de Deus. O senhor mostra que o senhor é um grande intolerante em relação às igrejas, e principalmente em relação à Igreja Universal. Mas não tem problema, o senhor pode fazer à vontade. Quanto mais o senhor for intolerante, mais a igreja vai caminhar, vai crescer, porque não dependemos da sua intolerância, e não dependemos do senhor para absolutamente nada. Eu até compreendo, o senhor talvez não entende a Igreja Universal e não entende o que a gente faz. Talvez falte um pouquinho de entendimento, mas um dia vai chegar lá. Então, queria só passar esse recado e dizer que estamos juntos. Vamos trabalhar para que esse projeto, esses destaques, seja realmente agora retirado, para que esse projeto fique melhor ainda. Eu queria passar agora o meu tempo ao deputado Altair Moraes, para que ele venha complementar aqui esse tempo. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhores deputados. Vou votar, não tem voto, o governo não tem voto hoje. Senhores deputados, senhor presidente e todos que estão nessa casa nos assistindo na TV Alesp. Bom, subo nessa tribuna hoje com muita consciência do meu voto e votei sim, votaria sim 1000 vezes, porque eu voto consciente. Eu ouvi alguns deputados subindo aqui e dizendo que alguns votam, saem se escondendo, aperta botão, aperta dedo, se esconde. Eu não sou rato para me esconder. Eu estou aqui de peito aberto, olhando para todos. Votei sim, porque eu votei com consciência. Eu sei da importância do projeto. As pessoas que votaram em mim, os meus eleitores, me conhecem. Sabem do nosso caráter
da nossa índole e sabe que nós temos vontade de fazer o melhor. Mas como a deputada Janaína falou um dia desse, é verdade. A política é a arte, deputada, como a senhora falou, do possível. O impossível é Deus que faz. Nós vamos fazer aquilo que é possível. Acredito que houve um grande avanço em tudo que foi feito através de alguns deputados. A deputada Janaína também tocou aqui. E entendo que o processo de votação é algo democrático. Simples assim. Ou você vota a favor ou contra, ponto. Agora, tem deputados que sobem e falam que outro deputado não vai se reeleger, porque é canalha, porque não sei o quê. O Gianazzi, eu fiquei impressionado hoje, à tarde, que eu ouvi ele falando de intolerância. Existem pessoas que são intolerantes. Primeira coisa que o Gianazzi sobe aqui é falar de pastores, de igreja. Intolerante é você, Gianazzi. Eu nunca toquei em religiosidade de ninguém aqui. De ninguém. Respeito todos. Mas intolerante é você. Você é intolerante. E cada vez que eu for citado aqui nessa tribuna e me sentir ofendido, eu vou me posicionar assim. Torno a dizer, votei com consciência. Quem quiser criticar, critique, fique muito à vontade. Existe uma ou outra pessoa que diz assim, eu não gostei, porque você votou a favor. Votei. Tem pessoas que gostaram. Não dá para agradar todo mundo, Janaína. Não dá. Mas uma coisa eu não sou, covarde. Nunca serei covarde. Eu dou minha cara. Meu voto foi sim, será sim quando eu tiver consciência, como eu tive. E será não quando eu for o contrário. E ponto final. Não vou ficar aqui intimidado por A, B, sei lá quem. Aí, vou colocar nas redes sociais o seu nome. Coloque desse tamanho. Coloque bem grande. Está abrindo os braços aqui, ó. Coloque bem grande. Não tem problema nenhum. Porque eu votei, torno a dizer, com muita consciência. Não vou me acovardar do meu voto. Não vou me acovardar daquilo que eu acredito. Achei muito bom o que foi feito, Janaína. Muito bom. Tudo que foi tirado. Sabemos que pode melhorar, é verdade. É verdade. Mas é o que temos, meu amigo. Eu quero ver alguns deputados aqui, que a gente fica vendo batendo no peito, que eu sou a favor. Quando vier lá de cima, quando vier do governo federal, aí eu quero ver. Porque vai vir. Vai vir. Vai ser desgastante. Aí eu quero ver. Não, mas no caso do governo federal, porque o Bolsonaro, eu também sou a favor do Bolsonaro. Eu votei no Bolsonaro e vou votar novamente. E o fato de eu ser a favor desse projeto não quer dizer que eu não posso ser a favor do presidente Bolsonaro. Que é isso? Agora é dono? Tem dono agora? Não, eu sou bolsonarista! Sou eu! Ninguém mais pode ser. Que palhaçada é essa? Eu não posso mais ter uma opinião divergente agora. A gente pegou a democracia, colocou no ralo, deu descarga. Respeito o voto de todos, mas quero ser respeitado no meu voto. O meu povo, as pessoas que votaram em mim me conhecem. Sabe do meu caráter, sabe da minha índole. Jamais, em tempo algum, eu iria me vender. Jamais, em tempo algum. Não tenho isso aqui no governo. Não tenho nenhum cargo no governo. Não tenho um rabo preso com ninguém. Votei com consciência e estou dando a cara aqui, ó. Votei sim e votaria sim novamente. Obrigado a todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Carla Morando. Queria pedir para encaminhar no meu nome a deputada Damares Moura. Deputada Damares tem a palavra para encaminhar em nome da liderança do PSDB. Pela ordem, senhor presidente. Ordem para Bebel. Eu queria só fazer uma reclamação. Pode, nesse momento, como estamos todos calmos, passo a palavra a Vossa Excelência para uma reclamação. Obrigada. Deputada Bebel. Não, gente, é nobre a causa. É uma reclamação por questão da lembrança que o dia de amanhã, dia 15, é o dia do professor, merece ser homenageado, da professora. Eu acho, que nós temos que ter essa sensibilidade. Só isso. Muito obrigada, senhor presidente. Tem a palavra, deputada Damares. Senhor presidente, caros colegas deputados, cumprimento também toda a equipe aqui da TV Alesp, também todos os assessores
os policiais militares que estão aqui. Eu tinha uma franca intenção de fazer uma intervenção muito breve, e serei breve, desde que iniciamos este processo de votação. Eu tenho uma formação bastante democrática, embora alguém pense que isto não é uma realidade. Eu quero deixar bastante registrado aqui hoje. A minha formação acadêmica, minha formação jurídica, a minha formação religiosa, a minha formação familiar, ela me trouxe para um ambiente, embora não pareça, bastante democrático. E eu fui surpreendida, eu confesso aos senhores colegas deputados, eu fui surpreendida nestes últimos dias neste parlamento, com um ambiente que colocou-me numa condição de entendimento de que eu não estava no ambiente democrático. Porque desde o meu partido, desde os ataques ferozes ao meu partido, como citações ao meu nome nesta tribuna, foram feitos nestes últimos dias. E eu perdi horas nas minhas madrugadas, nestes últimos dias, com uma pergunta que ainda não quer calar. Os senhores deputados que se apresentaram nesta tribuna, e é o direito de todos fazerem oposição, é direito de todos declinarem as suas posições aqui neste parlamento. Nunca citarei o nome de um deputado aqui nesta tribuna e nem a escolha que ele fez. Jamais eu farei isso. E eu gostaria de fazer um apelo a este parlamento. Este é um espaço democrático, é um espaço de direito. Nós não vivemos neste país sob a égide de um governo, sob a égide de um governante. Nós vivemos neste país sob a égide da lei. Nós vivemos neste país sob a égide da Constituição Federal. E eu perdi horas das minhas madrugadas me fazendo a seguinte pergunta que não teve resposta ainda, senhor presidente. Será se os deputados que aqui se postaram em oposição ao PL 529 imaginam que apenas eles estão no parlamento trabalhando em favor do povo paulista? Não é possível qualquer tipo de contradição aqui? Eu não posso entender que trabalhar em favor do povo paulista é cortar gastos, é enxugar a estrutura do Estado, é Estado mínimo, é Estado que se comprometa permanentemente com aquilo que ele tem que fazer, que é promover educação, é promover saúde, é promover infraestrutura, é promover segurança pública. Eu não posso acreditar nisso desse parlamento, deputada Janaína. Apenas os deputados que se postaram desfavoráveis ao projeto, apenas estes estão preocupados com o povo de São Paulo? Eu não estou preocupada com o povo de São Paulo. Eu gostaria de que a minha condição de parlamentar, que voto com a minha consciência, os votos que eu profiro aqui, contrariamente ao que muitos imaginam, não são votos influenciáveis. Eu voto com a minha consciência. E quero ter o direito de permanentemente fazer as minhas escolhas neste parlamento. Não ser ofendida, não ser atacada, não ser nominada. Porque a minha frustração nesses últimos dias é que eu vi escorrer ralo abaixo, não é o que muitos disseram aqui. Eu vi escorrer ralo abaixo a minha autonomia como parlamentar, o meu direito de escolher livremente.
E eu quero fazer mais uma pergunta aos senhores deputados, que me causou muita perplexidade nesses últimos dias também. A seguinte pergunta: existe um déficit orçamentário inquestionável. Alguém questiona que nós temos um déficit orçamentário de 10 bilhões de reais? Alguém questiona isso? Eu fui relatora da Lei de Diretrizes e Bases, da Lei de Diretrizes Orçamentárias, e pude, de alguma forma, me aprofundar no orçamento do Estado de São Paulo. Foi um aprendizado extraordinário para a minha vida no Legislativo. Eu quero perguntar aos senhores deputados, e quantos cálculos foram feitos, quantos PowerPoints foram apresentados aqui? Alguém questiona que o Estado de São Paulo terá, em 2021, um déficit orçamentário de 10 bilhões de reais? Agora, sabe o que eu não vi aqui, deputado Carlão Pignatari? O senhor sabe o que eu não vi? Nesta tribuna, em nenhum dos dias em que os nossos colegas estiveram aqui ocupando esse espaço, eu não vi ninguém dizer da onde virá os 10 bilhões de reais para nós compormos o déficit orçamentário de 2021. Ninguém. Se alguém disse de onde virá os 10 bilhões de reais, eu não estava neste plenário. Eu não estava neste plenário. E olha que eu sou um deputado que frequenta permanentemente este plenário. Mas certamente eu não estive. De repente há respostas. De onde virão, deputado Barros Munhoz, os 10 bilhões de reais? Porque o que se propõe fazer aqui por meio deste projeto, eu quero dizer para o povo de São Paulo que nos assistem, ou que nos assiste, o povo que nos assiste, não há apenas um grupo de deputados aqui neste parlamento preocupado com o povo paulista. Todos os deputados têm o seu eleitorado e, de alguma forma, não estão cuidando das suas próprias vidas. Eu não estou cuidando da minha própria vida. Nós passamos quase que 24 horas do nosso tempo preocupados em levar alguma melhoria para o povo de São Paulo. E eu não aceito, nenhuma vez mais, ser desafiada nesta tribuna, como se não estivesse aqui comprometida em promover a melhoria do povo de São Paulo. Eu quero respostas, deputado Roquinho. Da onde virão os 10 bilhões de reais para recompor esse déficit orçamentário? Se ele não pode vir de um projeto de lei bem estruturado que não aumenta impostos, ninguém conseguiu me comprovar nesta tribuna que este projeto de lei é um projeto para aumentar impostos. Povo paulista, o 529 não trata de aumento de impostos. Isso precisa ficar claro. Vamos parar de dizer inverdades para o povo de São Paulo, não se trata disso. Outra coisa que eu não tive resposta ainda. Quem foi que disse que o PL 529 vai aumentar imposto de cesta básica e de remédios? Ou eu sou muito parva, de entendimento, presidente, e não consegui, compreender onde está escrito que esse PL vai aumentar imposto de cesta básica e remédios. Vamos parar de enganar o povo de São Paulo. Vamos parar de dizer para o meu eleitor. O meu eleitor está me perguntando se eu estou aumentando o imposto do remédio e da cesta básica. Vamos parar de enganar o povo de São Paulo. Querido eleitor que me assiste agora, você que ainda não entendeu, você está confuso porque você recebe uma enxurrada de informações na rede social. Este projeto não aumenta imposto de remédio, não aumenta imposto de cesta básica. Este projeto não trata de aumento de impostos, mas é uma tentativa do Estado de São Paulo de obter de forma lícita e por meio do voto democrático fontes para a recomposição de um déficit inesperado.
Ninguém, nenhum governo se preparou para a pandemia. Nenhum governo, ele estava pronto para responder aos impactos sociais, aos impactos econômicos e de toda ordem que se nos impuseram a pandemia. Nenhum Estado, nenhum orçamento doméstico estava pronto para receber a pandemia como nós o fizemos. Portanto, senhores, eu teria algo mais a dizer, mas como o meu tempo já encerrou, eu só quero pedir uma coisa: que seja a mim garantido. Para concluir, deputada Damares. Que seja, presidente, para concluir, que seja a mim garantido, no espaço que eu idealizei, como espaço democrático, não espaço de intolerância, não espaço de desrespeito às escolhas individuais, que me seja garantido esse direito. Muito obrigada. Tá bom. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado delegado Olim. Quero encaminhar pelo progressista. Tem a palavra, Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente, para uma comunicação. Tem a palavra, Vossa Excelência, deputado Janás. Presidente, queria rapidamente aqui, primeiro informar a deputada Damares que esse ajuste fiscal é falso, e se o governo quisesse, de fato, deputada Damares, fazer ajuste fiscal, ele cobraria aqui, olha, os 3 bilhões de reais do Pão de Açúcar, da dívida ativa, os 2 bilhões e 600 milhões de reais também da dívida ativa, da TIM, da Sadia, das grandes empresas, que devem 340 bilhões de reais. Eu acho que Vossa Excelência ontem não estava no momento em que eu fiz essa apresentação aqui na tribuna, e o Paulo Fiorello também que levantou essa questão dos recursos. Então tem saída, mas tem que mexer no vespeiro e enfrentar o poder econômico. Em relação às críticas dos deputados pastores da Universal de Deus, do Partido Republicanos, que estão defendendo a candidatura do russomano, queria dizer que em momento algum eu fiz críticas à religiosidade dos pastores deputados da Universal de Deus, da igreja do Edir Macedo. Inclusive elogiei a irmã do Edir Macedo, que votou contra o projeto, e elogiei também a Marta Costa, que é de outra igreja, que também se colocou contra o projeto. Eu estranhei, achei estranho, porque pastores evangélicos, deputados da Igreja Universal de Deus, votaram contra a sua própria população, contra os seus fiéis, né? Porque tem lá o fiel da igreja que precisa da casa do CDHU. Como que o deputado pastor da Universal de Deus, da igreja do Edir Macedo, vai justificar lá para aquela pessoa pobre da igreja: olha, eu votei contra a CDHU. Eu falei, mas olha, eu preciso de uma casa, é a única possibilidade que eu tenho de ter acesso a uma casa, a uma habitação popular, é através do CDHU. Como que o senhor, pastor, votou contra os meus interesses? Essa é a questão levantada. Agora, em relação à religiosidade, eu respeito a opção de todas as pessoas em relação a esse tema. Muito obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, eu abro mão da minha fala para a gente pôr já em votação. Em votação, o item 2. Favoráveis, os contrários permanecem como se encontram. Rejeitado. Pela ordem, presidente, verificação de votação. É regimental o pedido de Vossa Excelência. Senhoras deputadas e senhores deputados, a partir desse momento vamos proceder à verificação de votação pelo sistema eletrônico. Estamos fazendo soar o sinal 4 minutos para que as senhoras deputadas e senhores deputados que não se encontram em plenário tomem conhecimento da votação que se realizará. Pela ordem, senhor presidente. Senhor presidente, para uma comunicação, senhor presidente. Deputado Douglas, nesse momento, Douglas, eu peço para Vossa Excelência aguardar só um minutinho, tá? Só um minutinho, já passo a palavra a Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Patriota e obstrução. Patriota está em obstrução. Pela ordem, presidente. Oi. Colocar o novo em obstrução. Com a anuência do líder, o novo está em obstrução. Excelência, cabe uma questão de ordem, só para explicar a questão da votação, ou já está É que claro? nesse momento eu ainda vou fazer uma fala ok. aqui, deputada Janaína, sobre a processo de votação, para ficar bem claro para todos que estão votando, e depois eu passo a comunicação ao deputado... Pela ordem, senhor presidente. Colocar o PTB em obstrução. O PTB está em obstrução. Deputado Em Paulo. nome do meu líder, votar o PT em obstrução. O Barba, a anuência do líder, tem o PT está em obstrução. Deputado Gambale. Colocar o PSL em obstrução. PSL está em obstrução.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputada Mônica. Pessoal em obstrução. O pessoal está em obstrução. Só a título de esclarecimento, neste momento nós estamos votando os destaques. Os deputados que queiram que os destaques apresentados fiquem fora do projeto, ou seja, sejam acolhidos, saiam do projeto, têm que votar não. Aqueles que queiram que esses destaques fiquem no projeto, conforme era o original, têm que votar sim. Então, só para deixar esse registro, não para quem quer tirar esses temas do projeto, sim para quem quer deixar os destaques no projeto, tá? Só a título de orientação aí para que os deputados votem de maneira correta, conforme assim desejarem. Pela ordem, presidente. Deputado Barba. Eu fiz uma questão de ordem ontem sobre a questão da CPI, que eu tenho as assinaturas e o Deputado protocolo. Barba, vou responder no momento oportuno, Barba. No momento oportuno vou responder a Vossa Excelência. Tá bom, presidente, que eu preciso dessa resposta para mim saber ao momento. No momento oportuno responderei a Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Deputada Carla. Colocar o PSDB em obstrução. O PSDB está em obstrução. Pela ordem, presidente. Deputado Rogério Nogueira. Colocar o DEM, o Democrata em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Com a anuência Telhada. do meu líder, colocar o progressista em Com obstrução. a anuência do líder delegado Olim, o Progressistas está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Só um minutinho, deputado Márcio. PDT em obstrução. PDT está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, em nome do deputado Jorge Wilson. Para colocar o Republicanos em obstrução. Republicanos está em obstrução. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado Para Caio. colocar o PSB em obstrução. PSB está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputada Marina. Colocar a rede em A obstrução. rede está em obstrução. Pela ordem, presidente. O deputado Gil. Me colocar em obstrução, presidente. O deputado Gil Diniz está em obstrução. Pela o deputado ordem, Neri. presidente, colocar o Avante em obstrução. Avante está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Alex de Para Madureira. colocar o PSD em obstrução. PSD está em obstrução. Pela ordem, senhor presidente. Deputado André. Colocar o PL em obstrução. PL está em obstrução. Neste momento, estou abrindo os terminais eletrônicos para que os parlamentares possam registrar os seus votos. E peço encarecidamente para aqueles que conseguirem, realizem seus votos pelo sistema eletrônico, para facilitar o processo de votação. Segunda, não.
Não, hoje é não, hein? Não deu quórum. Não, calma. Cadê o Paulo? Alguém tem que falar pra ele. Eu quero tirar ele hoje daí, só que eu preciso de uma posição para dizer que ele pode ganhar como classificação. Você vai tirar, já está sentado. Quero o date para ele pro dente. Saber segunda-feira se Afa! Conduz o Me homem. ajuda aí. Me ajuda nisso aí. Já deu. Entendi. Encerrado o processo de votação nos terminais eletrônicos, neste momento abro os microfones de à parte para os parlamentares que não conseguiram concretizar os seus votos, possam fazer pelos microfones. Lembro-os ainda, teremos uma segunda sessão extraordinária e também ainda hoje redação final para os membros da Comissão de Constituição e Justiça deste projeto de lei, caso seja aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Roque Barbieri. Para votar não. Está registrado voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Mauro Bragato. Voto não. Está registrado voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, presidente. Deputada Analice Fernandes. Consignar o meu voto como não. Está registrado voto não da nobre deputada Analice Fernandes. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Vinícius Camarinha. Votar não, senhor presidente. Está registrado o voto não do nobre deputado Vinícius Camarinha. Pergunto se deputado Barros Munhoz. Para votar não, Está senhor. registrado o voto não de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum. Deputado Wellington Moura. Para votar não, senhor Está presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Douglas Garcia. Para votar não. Está registrado o voto não, deputado Douglas Garcia. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Teonílio Barba. Para votar não e orientar toda a bancada de oposição a votar não. Registrado o voto não, deputado Teonílio Barba. Voto na cadeira. Deputada professora Bebel. Para votar não e dizer que defenda as universidades públicas em qualquer Está circunstância. registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Enio Tato. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Errado, votei sim. Letícia Aguiar. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor Deputada presidente. Alessi Brandão. Para votar não. Está registrado o voto não, Pela deputada ordem, senhor Alessi. presidente. Deputada Marta Costa. Votar não, senhor Está presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela Deputada ordem. Isa Pena. Para votar não, Está excelência. registrado o voto não de Pela Vossa ordem, senhor Excelência. presidente. Deputado Ed Thomas. Para votar não, senhor Está presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Zé Américo. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Caio Pela França. ordem, presidente. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Luiz Fernando. Para votar não, senhor Está presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado Márcio. Votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, Deputado senhor presidente. Jorge do Carmo. Para votar não, senhor Está presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Paulo Fiorilo. Registro meu voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, Deputado presidente. Major Meca. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela Deputado ordem, senhor Maurici. presidente. Para votar não, senhor Está presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela ordem, Deputado senhor presidente. Conte Lopes. Para votar não, senhor Está presidente. registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Érica Malonguinho. Pela redução de danos, voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pela Pergunte- ordem, presidente. Deputado Neri. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputada Márcia Lia. Pela redução de danos, eu voto Está não. registrado o voto não de Vossa Excelência. Deputado ordem, Carlos presidente. Gianazzi. Voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pergunto se mais algum senhor deputado ou senhora deputada gostaria de registrar o seu voto
Pela ordem, presidente. Deputada Mônica. Registro o voto não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pergunto-se mais ao deputado Coronel Pela Telhada. ordem, senhor presidente, Coronel Telhada vota não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Encerrado. Pergunto-se mais algum senhor deputado, senhora deputada, gostaria de registrar seu voto. Deputada Valéria Bolsonaro. Para votar não. Está registrado o voto não de Vossa Excelência. Pergunto se existe mais algum pedido de registro de voto. Não havendo mais pedido de registro de voto, nesse momento passamos à alteração de voto. Deputado Rafael Silva. Para alterar de sim para não, Está senhor alterado presidente. o voto de Vossa Excelência de sim para não. Pergunto se existe mais alguma alteração de voto. Não havendo mais alteração de votos, está encerrado o processo de votação. Participaram desse processo 74 senhoras deputadas e senhores deputados, 73 votos não. Esse presidente que não vota, quórum suficiente para rejeitar o item número 2 do roteiro de votação. Deputados e deputadas, só um minuto. Peço só um minuto de atenção de vocês. Nós temos aqui um pedido de renúncia à vaga do Conselho de Ética pelo deputado Major Meca. Esta presidência dá ciência deste documento ao plenário e determina sua publicação. Há sobre a mesa também um ofício do líder do PSL, deputado Rodrigo Gambale, indicando o deputado Adalberto Freitas para a vaga de membro efetivo do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar em decorrência da renúncia do deputado Major Meca. Eu gostaria, neste momento, de alterar a segunda sessão extraordinária, aproveitando a presença de todos os deputados aqui, para que a gente possa já fazer a deliberação do nome do deputado Adalberto Freitas para integrar o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Então eu faço... Senhor presidente. Deputado... Pois não, deputado. Só em relação ao item anterior, o senhor falta dar o comando das emendas, que eu preciso declarar voto. Já dei. Não, das emendas o senhor não deu. Nem Foi do prejudicadas, né? Então eu quero aproveitar para registrar a declaração de voto contrário totalmente ao projeto e dizer que vou judicializar o projeto como um todo. Não tem moleza, nós vamos brigar até as últimas instâncias nesse projeto, ok? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Deputado... Só para registrar, o voto favorável já é ultrapassado, mas a todas as minhas emendas, excelência, que culminaram também no objetivo desse projeto. Deputada Mônica. Já que entramos nesse ensejo, eu quero registrar voto favorável a todas as emendas do PSOL. Perfeito. Só lembrando que eu dei o comando de prejudicar dos itens 3 e 4 no dia de ontem já. Então eu faço uma alteração na segunda sessão extraordinária. Só um minutinho, deputado Roberto. Eu faço uma alteração da segunda sessão extraordinária, retirando o projeto 529, que já está aprovado, para a deliberação do nome do deputado Adalberto ao Conselho de Ética. Faremos logo em seguida, em 10 minutos. E, neste momento, já convoco a reunião extraordinária da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a realizar-se hoje, 2 minutos após o término do Salão Nobre da Presidência, com a finalidade de ser apreciado a redação final do projeto de lei 529 de 2020. Então, deputado Roberto, pois não? Não, só para agradecer, senhor presidente, em nome de Piracicaba, o nosso Alberto Bendassoli, que é o diretor do SENA, importante, né, centro de pesquisas que nós temos hoje, não só aqui em São Paulo, como praticamente em todo o país, e em nome também da direção da Exalc, nós queremos agradecer essa compreensão dos deputados, nobres deputados, que votaram para que nós mantivéssemos as pesquisas aqui. Muito obrigado, senhor presidente. Pelo senhor presidente. Deputado Barba. Só para esclarecer, o senhor não foi um erro nem nada, talvez o senhor se esqueceu, mas o senhor não deu comando de prejudicado o item 3 das emendas. Quero declarar voto às emendas do Partido dos Trabalhadores. Sim, Vossa Excelência já tinha feito essa declaração, inclusive, é que eu dei esse comando na sessão de ontem, com a aprovação do item 1, eu dei o comando de prejudicado, item 3 e 4, no dia de ontem, mas está em tempo ainda da declaração de voto de Vossa Excelência. Pela ordem, senhor presidente. Deputado Douglas. Apenas para dizer, senhor presidente, que a conquista da retirada dessas empresas que seriam extintas agora nesse PL 529, ela pertence a toda a oposição, a todos aqueles que são contrários ao PL 529, que resistiram até o fim contra
contra este PL e que através da resistência que nós fizemos aqui, nós fizemos com que essas empresas elas não fossem extintas. Trabalhamos sim, suamos sim, levamos falta sim nas sessões extraordinárias que não foram assinadas por nós, fizemos até os 45 do segundo tempo para com que todas essas empresas não fossem extintas. Entretanto, algumas delas destacadas através da pressão que nós, como deputados e parlamentares, fizeram aqui. Então isso daqui não foi o trabalho de um único deputado específico. Se não fosse o papel da oposição ao governo Dória aqui na Assembleia de São Paulo, ele jamais teria conseguido aprovar esse projeto de lei. Teve que destacar graças ao trabalho que nós fizemos aqui ativamente contra esse projeto. Muito obrigado, senhor presidente.